Bem-vindos para mais uma aula de aconselhamento cristão. Nós vamos dar continuidade hoje ao nosso módulo, na aula 3. Vamos estudar hoje sobre os aspectos centrais do aconselhamento cristão. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Pai, nesta noite nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, aprendendo a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, Pai, nesta noite, tenha plena liberdade, Senhor, para falar conosco, falar aos nossos corações, abrir o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra. Deus, obrigada pela vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui nesta noite. Pai, retribui a cada um com bênçãos celestiais, com bênçãos espirituais, Senhor, com bênçãos materiais, que eles sejam todos abençoados por Ti. Sê conosco nesta noite, esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Temos hoje o irmão Luciano, a Darcy. Na minha aula é a primeira vez, mas eu acredito que vocês já estão vindo nas outras, né? Ou é a primeira vez? Já estão vindo, né? Sejam muito bem-vindos. Hein? Comigo é a primeira vez, né? Opa! Sejam bem-vindos a essa aula. Que vocês possam ser plenamente edificados na palavra do Senhor. Esse conteúdo possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Então, vamos continuar o nosso assunto. Os aspectos centrais do aconselhamento cristão. Nós teremos dois módulos, o aconselhamento cristão 1, que é esse, tá? Que nós vamos ter ainda mais 2 aulas. E no semestre que vem, esse módulo vai continuar. E aí eu vou trazer aspectos mais práticos, tá? Que vai ajudar vocês. Talvez vocês não sejam conselheiros cristãos, assim, como uma prática, mas vocês poderão usar esses conhecimentos com pessoas, com amigos, com familiares, tá? Com outras pessoas. Então, ele diz aqui, ó, o aconselhamento cristão é uma prática essencial que combina sabedoria bíblica com compreensão humana. Então, nesta aula, nós exploraremos os fundamentos do aconselhamento eficaz, baseado em princípios bíblicos e exemplo das Escrituras. Então, nós estamos estudando o livro do Gary Collins, O Aconselhamento Cristão. E, segundo Collins, a Bíblia apresenta muitos exemplos de necessidades humanas. Que necessidades humanas são essas? Tá? Que são reais, que fazem parte da vida de todo ser humano em algum momento da sua vida. É solidão, em algum momento a gente experiencia solidão, ou a gente pode não experienciar, mas pode estar ao lado de alguém que experiencia, tá? Desânimo, quem nunca sentiu desânimo? Né? Diante de uma luta, diante de um deserto, diante de uma guerra, diante de uma batalha espiritual. Dúvida, tristeza, violência, sexo anormal, amarguras, pobreza, cobiça, tensões interpessoais. A gente vê muito isso no meio familiar ou no meio de trabalho, nas organizações, tudo bem? E muitos outros problemas, não são só esses. Esses são apenas alguns. Se nós fôssemos listar todos, a gente não ia ter espaço, tá? Porque é uma variedade de problemas que fazem parte das necessidades humanas, tá?
estes desafios aparecem até mesmo na vida dos maiores santos. Nós vamos ver hoje um exemplo de Jó, tá? Então, não é porque nós somos cristãos, que nós, né, temos uma vida consagrada ao Senhor, que nós não vamos ter problemas, que nós não vamos ter necessidades, não vamos passar pelas necessidades humanas, tá? Problemas emocionais, tá? Ele categorizou aqui, né? Solidão, desânimo, dúvida, tristeza afetam os fiéis, os mais fiéis. Conflitos relacionais, tensões interpessoais, amarguras, dificuldades de convivência. A Bíblia tem muitos exemplos. A família de José era uma família assim, né? Os irmãos dele era um problema relacional, tá? Questões morais, violência, tá? Comportamentos inadequados e cobiça. Desafios materiais, tá? Pobreza, dificuldades financeiras que afetam a vida espiritual também. Então, tudo que afeta o nosso campo emocional afeta a nossa vida física, muitas vezes também até a nossa vida espiritual, dependendo da forma que a gente reage. Se a gente começa a murmurar, em vez de agradecer, então a reação emocional e espiritual vai ser outra, né? Vamos ver o exemplo de Jó. O exemplo de Jó é um dos exemplos assim que eu gosto muito de olhar para a história de Jó. Sofrimento e consolo é o que nós vemos na história de Jó. Quando nós lemos em Jó, capítulo 1, eu vou ler aqui para vocês, tá? Aqui diz assim, a tragédia de Jó. Jó era um homem temente a Deus, famoso, rico, extremamente respeitado. Olha o que diz Jó, o livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro. Olha aqui quem era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Era o homem mais poderoso, era o homem mais rico, era o homem mais temente a Deus. Olha que diz o versículo. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O mal vinha lá na esquina, ele já estava se desviando aqui. Mas a Bíblia fala na continuação, que depois vocês podem ler em casa, do capítulo 1, que esse homem, ele se levantava de madrugada e ele oferecia sacrifícios pelos pecados dos seus filhos, porque os filhos se reuniam, cada um, eram 10 filhos, gente. Eram 7 homens, 3 mulheres. Esses 7 filhos homens, eles se reuniam, cada vez numa casa de um, para fazer banquetes, e faziam muito, não sabemos o que acontecia nesses banquetes, mas parece que eram coisas que desagradavam a Deus. E a Bíblia diz que Jó acordava, né, que depois que terminava de fazer esses banquetes na casa de cada um, Jó pegava os filhos e oferecia sacrifícios de acordo com o número dos filhos,
para que Deus perdoasse os pecados dele, que eles pudessem ter cometido durante essas festividades. Que homem impressionante, Jó. E a Bíblia diz que um dia que os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, o diabo também foi, Satanás também foi. E Deus olha para ele e diz assim mesmo: de onde tu vens? Satanás responde para ele: de rodear a terra e passear por ela. Por quê? Porque ele não é onipresente. Ele não tem esse atributo. O único que é onipresente, onipotente, onisciente é Deus. Então ele rodeia. E ele tem os seus emissários, seus demônios, que vão também rodeando a terra e trazendo as informações. O que ele faz quando ele está rodeando a terra? Ele está exatamente observando quem é fiel e quem não é fiel a Deus. Porque quando Deus diz para ele assim mesmo: tu observastes o meu servo Jó? E olha o testemunho que o próprio Deus dá de Jó. Quando Satanás chega na presença dele, Deus diz assim: observastes a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a este homem. O próprio Deus falando para Satanás a respeito de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás: também, né? O cara mais rico do Oriente, mais poderoso, mais famoso. É óbvio que ele vai te adorar. Tu deste tudo para ele é rico, ele é famoso. Ele só te serve porque tu dá tudo para ele. Tira dele tudo que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar na tua cara de ti. Só que, irmãos, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. O que está dentro. Porque Deus não olha a aparência. Deus vê o coração. Deus não olha para o que você faz em termos externos. Ele olha para a intencionalidade do seu e do meu coração. É na intencionalidade que Deus vai. E Deus conhecia Jó. Na verdade, Deus estava dizendo para Satanás. Deus, na verdade, estava provando para Satanás que Jó era um homem íntegro. Então vai lá, tira tudo que ele tem. E a Bíblia diz que num dia, numa hora só, ele perdeu tudo. Tudo que ele tinha. Ele perdeu as riquezas. E a Bíblia diz que um servo ia chegando com a notícia ruim de tudo que ele ia perdendo, que a gente não tem muito tempo, né? Mas vocês podem ler em casa, é uma história impressionante. Eu amo essa história de Jó. E cada um ia chegando e dizendo: nós estávamos lá, e aí morreram todos os teus... O gado morreu tudo. Morreu. Quando ele estava falando, vinha o outro e dizia que ele tinha... Aí foi perdendo tudo. Por último, chegou o que disse assim: teus filhos estavam todos reunidos, deu um vento forte, caiu em cima de todos os teus filhos e morreram todos. Ele perdeu tudo. Tudo. Tudo, inclusive os filhos. E a Bíblia diz que Jó, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. E eles têm esse costume, que é uma atitude de humilhação, os judeus, né? Quando eles querem se humilhar diante de Deus, eles rasgam as suas vestes, pegam poeira, se jogam. E ele fez isso. Ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, quem é que faz isso? Quem é que faz isso? A primeira coisa que a gente vai dizer: Senhor, por que tu deixastes isto acontecer comigo? É a primeira coisa. E é da natureza humana. Mas Deus conhecia o coração de Jó. Satanás não ficou satisfeito, não. Sabe o que ele fez? Ele voltou.
na presença de Deus e disse assim mesmo. Deus continuou dando testemunho. Observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, mesmo tendo tu me incitado sem causa, sem razão contra ele. Porque não havia motivos. Porque, gente, Satanás, a Bíblia diz em Apocalipse 12, que ele nos acusa diante de Deus dia e noite. Ele nos acusa. O caso de Jó. Se Deus não quisesse fazer nenhuma provação na vida dele, sendo que Deus conhecia o coração de Jó, ele não precisava provar nada para... Parece até um desafio, tipo, para que Deus precisava, sei lá... Deus não precisava, na verdade. Então. Mas ele estava, na verdade, não era Deus em si a questão. Entende? É que ele acusou Jó. Então não era uma acusação direta para Deus. Era dizendo assim, era tipo assim, Senhor, se tu tirares tudo que o João tem, a primeira coisa que ele vai fazer, ele nunca mais vai pisar na igreja. Qual é a única forma de a gente saber se isso é verdade ou não? Eu queria entender por que Jesus aceitou a provocação de Satanás. Como que ele aceitou? Em que sentido? Aceitou tipo assim, então tá, se eu tirar desse cara aqui, vou tirar as coisas de Jó. Ele estava mostrando para ele que Jó, mesmo que não tivesse nada, ele estava contrariando, na verdade. Ele não queria, Deus não precisa provar nada para ninguém. Mas ele precisava contrariar a acusação de Satanás. Deus tem que provar para o diabo. Eu acho que, na verdade, Deus usou como exemplo a humanidade, né? A história de Jó. Eu acho que tudo tem um propósito, né? Eu sabia que essa história ia no futuro, para toda a humanidade, né? E eu acho que tem uma história de Jó saber tudo que acontecer, que já sabe tudo, para usar como exemplo para nós. Tudo que está na Bíblia tem um propósito, já que está certo. Eu acho que ali é o seguinte, Deus O microfone. não quis reprovar o Jó ali e tudo, ele queria provar para Satanás que ele tinha um homem sincero, que tudo que ele perdesse, ele ia ser fiel a ele. Exatamente. Por Certo? exemplo, E Satanás duvidava ele não que ele não ia ser. precisava. Na verdade, Deus não precisa. O que ele queria mostrar é que Satanás estava errado em relação ao coração de Jó. É isso aí. Uhum. Exatamente. Porque qualquer um de nós, nós não vamos ser fiéis. Nós passamos por situações. Entende? Então, assim, ele provocou Deus, Satanás, dizendo para Deus assim, ele só te serve porque tu dá tudo para ele. Essa é a grande questão. Tudo que Deus permitiu é porque Deus conhecia o coração de Jó. Ele sabia que o coração dele não estava nas riquezas. Ele sabia que o coração dele estava no temor que ele tinha a Deus. Só que se ele não fizesse isso, Satanás ia dizer, ia continuar, mas tu dá tudo para ele, então... Consegue entender? Ele estava provocando Deus. Não é que ele aceitou, é que ele estava dizendo assim, você está errado, mas eu vou te mostrar que você está errado. Que mesmo que você tire tudo dele, ele não vai blasfemar de mim. Na vida tu não tocas, mas aí depois ele voltou e disse assim mesmo, mas ele ainda tem saúde. Será que se a gente tem tudo, e se a gente perder tudo, a gente vai conservar a nossa integridade, o nosso temor a Deus? Será?
Nós só temos uma forma de saber, é passando pela prova. Ninguém quer passar. Muita gente passa. Muita gente é aprovado. Muita gente passa por desertos, por dificuldades, por adoecimentos, perda. O céu não é aqui ainda, né? O céu não é aqui. Aqui, na verdade, é um mundo provisório, não é isso? É um mundo caído. É que a Bíblia fala. O mundo jaz onde? O mundo está onde? No maligno. O que que Jesus disse? No mundo tereis o quê? Mas tem de bom ânimo. Então, é muito fácil você servir a Deus quando você tem tudo. É muito fácil você glorificar a Deus quando você tem tudo. Mas se você não tivesse o que você tem, você glorificaria da mesma forma? Essa é a questão, gente. Tá? É exatamente o que Deus queria mostrar, que em essência, Jó não estava com riquezas. Aquelas riquezas que ele tinha. Ainda disse assim, ele é a mulher... E olha, gente, a gente fala isso da mulher de Jó, mas ela também perdeu os filhos e perdeu tudo. Olha a diferença de comportamento. A mulher disse, tu ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa-se Deus logo e morre, homem. Ela só não teve a doença, mas ela teve todas as perdas também, gente. Ela estava de luto. De luto. Porque eles perderam tudo. Em um momento só. Em um momento só. E assim, ela estava no final com ele. Quando Deus mudou a história dele, ela estava junto. Tudo bem? Ela falou isso porque também ela estava angustiada, ela estava sofrendo, ela perdeu 10 filhos. Quando uma mulher perde um filho, é insuportável. Você imagina perder 10 de uma vez. Tá, gente? Então, Deus não precisava provar nada para Satanás. Mas se Jó não passasse, ele ia sempre dizer, ele só é fiel a ti porque tu dá para ele tudo. Ele é o acusador, ele é o promotor público. Só tá para acusar. Entende? Tá? Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida? Conseguiu? Deu para entender, João? Ou não? Tá? Não é que Deus precisava aceitar a provocação dele. É que Deus estava mostrando para ele que ele estava errado. Entende a diferença? Deus estava mostrando para ele assim, você está errado sobre o meu servo. Eu conheço o coração dele. Exatamente, tá? Deus conhece o coração. O meu coração. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Deu para entender direitinho? O microfone. João, passa o microfone ali para o irmão. Pergunte, irmão. Isso. Você vê que quando Satanás chegou diante de Deus, Deus falou para ele, de onde vem? De rodear os 4 cantos da terra. Aí foi aonde ele apresentou que ele conhecia Jó e que tinha um servo fiel e que não ia se dobrar, porque Deus já sabia que ele não ia ceder. Agora Jó foi muito mais além de tudo isso, que depois de passar pela essa prova com Satanás, passar tudo que tinha passado, ainda chega a mulher dele para acabar de dar mais uma... Não, mas isso não é nem nada, irmão. Vamos continuar aqui a história dele. Porque assim, de repente, né, seu mundo desabou. O mundo de Jó desabou. Perdeu tudo. Perdeu saúde, riquezas e filhos. Ele perdeu tudo. Por último, a saúde. Gente,
Quando a gente perde tudo, mas a gente ainda tem saúde para batalhar, para lutar, para ir à luta, para conquistar. Mas esse homem perdeu a saúde também. A Bíblia diz que ele ficou cheio de chagas, da cabeça aos pés. Eram carne viva, gente. Coçava com telha. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar? Gente, eu não consigo. Não tinha medicina, não tinha médico, não tinha remédio. Seu coração chorou amargamente a dor da perda. Dor da perda é luto. Luto é dor da perda. Em vez de consolo, recebeu reclamação de sua esposa e palpites infelizes de seus 3 amigos bem-intencionados. Porque esses amigos, 3 amigos, eu anotei até o nome dos benditos. Ele faz Bildade e Zafar. Os 3 camaradas, quando souberam, amigos, que tinha acontecido isso com Jó, vamos lá consolar o Jó. A Bíblia diz que eles chegaram lá, fizeram exatamente, né? Rasgaram os vestes, jogaram cinza sobre eles, se sentaram perto de Jó e ficaram 7 dias sem falar absolutamente nada. Mas quando abriram a boca, misericórdia, era só acusação. Não bastou perder tudo, não bastou a mulher falar isso. Aí os amigos começaram a falar. No Jó capítulo 4, o versículo 6, diz assim. No 5, ele faz falando para ele. Depois que passaram os 7 dias, aí começaram as acusações. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas? Sendo tu atingido, te perturbas? Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te acaso, já pereceu algum inocente? Esses são os amigos dele, que eles estão. O que ele está dizendo? Você não é uma pessoa correta. Você não é um inocente. Você está pagando pelo seu erro. Você está pagando. Você está colhendo o que você plantou. É isso que eles começaram a dizer para Jó. Tá? Ele diz assim: segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade, aqueles que são iníquos e que semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Ou seja, ele está dizendo para tu estar colhendo o que tu plantaste. Para quê? Quem tem 3 amigos desse, não precisa de inimigo, né, gente? E os outros, da mesma forma, eles começaram a acusar Jó. E nós vimos, no primeiro versículo, quem era Jó? Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele era iníquo? Não. Quem deu testemunho dele? O próprio Deus. Então, muitas vezes, nós estamos passando por dificuldades, por lutas, e as pessoas começam a nos acusar e dizer que nós estamos pagando o preço, colhendo o que a gente plantou. Mas quem é, qualquer pessoa que seja, quem é essa pessoa para te acusar? Para me acusar? Quem é? Em vez de consolo, recebeu reclamação de sua esposa, palpites infelizes de seus 3 amigos, que depois vocês podem ler, tá? Leiam todo o livro para vocês entenderem. Mas do capítulo 4 até o capítulo 13 é que vocês vão encontrar esses amigos acusando e Jó se defendendo, tá?
Vamos continuar. O conselheiro eficaz, Eliú. E esses 3 amigos, gente, não eram pessoas novinhas, não. Eram pessoas de idade. E chega esse jovem, Eliú, e diz assim para ele: eu me admiro de vocês. Em outras palavras, né? Anciãos, que deveriam estar aqui consolando esse homem, falam tudo isso. Ele estava lá ouvindo todas aquelas acusações. E ele não está dizendo: vocês estão errados. Deus não é dessa forma que vocês estão falando. Tanto que, no final da história de Jó, o que Deus disse para ele? Vai lá e ora pelos teus 3 amigos, porque eles não me conhecem, não. Esses homens estavam falando de Deus e não conheciam Deus. O próprio Jó, no final, diz assim: eu te ouvia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Porque no final, quando ele orou pelos amigos, a Bíblia diz que Deus mudou o quadro dele e deu para ele tudo em dobro do que ele tinha antes. Não, ele passou. Gente, Deus vai permitir nós passarmos pela prova, Ele vai estar conosco na prova e Ele vai nos dar vitória no final. Deus não nos prova somente e nos abandona, não. Ele está conosco em cada momento da provação. Microfone. Passei muito mal com as injeções e eu não sabia que eu estava positivada, eu tomei a 3ª. Então eu passei mal da 3ª injeção e do Covid, que eu gritava lá dentro de casa: filha, pelo amor de Deus, não me peça para erguer os braços, né? E eu questionei o Senhor, falei: Senhor, eu fiz tudo correto, eu usei máscara, não saí de casa, mas o para quê, né? Porque a gente não pode perguntar o porquê. E eu vi nitidamente o Senhor me dizendo: porque eu quero ver você florir no deserto, que é o que o Jó teve que fazer, né? Exato. Florir no deserto. O que é a flor? Da flor? Não. É não murmurar, não duvidar que Deus vai entrar com a providência na tua vida. Quem murmura, o que acontece com quem murmura quando está no deserto? É engolido, né? Não foi isso que aconteceu lá no deserto? Os que murmuraram não entraram na terra prometida, gente. Murmuração é um pecado grave. É um pecado grave, porque na murmuração você diz que Deus é injusto, e Deus não é injusto. Deus é justo. Então, aqueles que murmuraram no deserto, a terra os engoliu, lá no deserto. Tá? Então, Eliú é um jovem que se levanta e diz para eles: me admiro de vocês. Falar essas coisas do Deus Altíssimo. Claro que não é isso assim como eu estou falando, é só para a gente trazer, tem toda uma linguagem daquela época. Surgiu então Eliú, um jovem que se dispôs a ouvir verdadeiramente. Ele criticou os conselheiros que apenas faziam críticas e censuras. Eliú demonstrou, compaixão genuína. Foi o único que... Porque, gente, se uma pessoa está sofrendo, você chegar lá e ainda vai acusar, que tipo de sentimento é esse? Então, Eliú teve compaixão genuína, humildade para se colocar no mesmo nível. Lembra da empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro, como se você fosse o outro, como se você estivesse sentindo a dor do outro, a angústia do outro. Isso é empatia. Eliú chega lá, um jovem, coragem para confrontar, porque aconselhar não é aceitar o errado, é você mostrar, aqui você me falou isso, aqui não está correto, tá? Desejo de levar Jó à presença de Deus.
Então, no aconselhamento, o nosso maior desejo, a nossa maior intenção tem que ser de aproximar essa pessoa que está em alguma situação, como nós vimos aqui várias da experiência humana, à presença de Deus. Nós não somos juízes. Nós vimos aqui nas primeiras aulas. Nós não somos juízes. Nós não podemos, não devemos condenar ninguém. Nós não temos esse poder de condenar ninguém. Não cabe a nós. Quem somos nós? Nós podemos ajudar essa pessoa a confrontar isso. Aqui você não fez certo, você pode agora melhorar isso aqui, mudar esse comportamento aqui. Aconselhar, não julgar. Só existe um justo juiz, que é Deus. Agindo assim, foi o único conselheiro que teve sucesso. Eu vou correr o máximo para a gente não passar nosso horário. Então, o Collins, ele vai falar sobre o desafio do aconselhamento pastoral. Ele traz, nesse capítulo que nós estamos estudando hoje, o resultado de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Olha que 60% dos pastores, eles são despreparados para aconselhar. Gente, 60% é um percentual muito alto. Tá? Esses pastores sentem-se, isso não sou eu, é o Collins trazendo, o autor do livro que nós estamos estudando. Pois não, Jaque? No microfone. Isso. Tá ligado? Leia, só uma curiosidade. Eu estava lendo também a respeito do que Jó ganhou depois, né? Deus multiplicou todas as coisas dele, né? Sim, sim. Por exemplo, ele tinha, acho que era 3.000 camelos, foi para 6, era isso. A única coisa que Deus não multiplicou foi os filhos. Isso. Porque o espírito tá com Deus, né? A alma não morre. Daí ele continuou só teve mais 10 filhos. Ele tinha 10 antes, teve 10 filhos depois. Uhum. Porque os filhos, a alma, tá com Deus, né? Deus deu os 10, não 20, né? Não, não deu 20, só deu mais 10, porque os outros 10 já estavam com Deus. Então Deus não multiplicou os filhos, só o restante das coisas, que não tem a alma e espírito, né? Que é dos bens e os animais. Isso, é verdade, Jaque. Foi legal você trazer essa. Eu achei bem interessante. Tá? Que sim, 7 filhos e 3 filhas. Isso, entendeu? Tá? Exatamente. Não deu 20, né? Conservou o número 10, né? Tá? Bem interessante. E essa pesquisa também fala que 70%, tá, dos pastores sentem que eles não têm competência para aconselhar. Não sabem aconselhar corretamente, segundo pesquisas. E, gente, é um percentual muito alto. Porque se a gente colocar 70%, digamos, de quantos milhões de pessoas? É muita gente. Tá? Então, quais são as características que o Collins traz dos conselheiros eficazes? Tá? Entretanto, né, ao contrário do que mostra essas pesquisas, ele vai dizer que há, sim, alguns pastores que têm sucesso e aconselham com muita eficiência, mas são poucos. Gente, se um pastor, eu conheci uma moça, que ela caiu em pecado com o noivo dela da igreja. E quando ela foi confessar para o pastor e falar com ele só chamou ela de prostituta para baixo. Ele disse tanta coisa para essa moça e culpou só ela, como se o rapaz não fosse culpado também. Essa moça passou anos fora da igreja. Anos, e ela está fora da igreja até hoje. Até hoje.
Ela passou anos odiando a igreja, odiando o pastor. Por causa de um aconselhamento mal sucedido. Ela errou, lembra que a gente falou? Não é que você vai aceitar o pecado, mas você tem que trabalhar com essa pessoa, saber falar para ela, no tempo certo. Então, o que nós estamos fazendo com as almas? A gente está num patamar de santidade tão alto que a gente acha que pode descartar todo mundo? Às vezes precisa esperar um tempo para falar, não é? Porque a pessoa já está mal ali, porque se a pessoa foi lá para confessar o pecado, é porque ela se arrependeu. Aí a pessoa fala isso. Eu sei porque ela é minha amiga. E o quanto que ela ficou ferida. E ela fazia um trabalho belíssimo, maravilhoso, com jovens viciados em drogas. Acabou. Entende? A seriedade, gente. Nós estamos lidando com pessoas que têm sentimentos, que se ofendem, que já estão ofendidas, que estão magoadas com o seu próprio erro. Ela não precisa que você... Entende? Você tem que ajudar, confrontar, isso não foi certo, né? Mas ajudar essa pessoa a se levantar. Tá errado, mas você... É que nem Jesus para a mulher que adúltera. Ele não falou nada. Ele ficou escrevendo. E como eu falei naquela aula, né, acho que foi a primeira aula, não lembro a segunda. Jesus continuou escrevendo. E ele lá, mas não vai falar nada. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Eu pergunto, Jesus é a favor de adultério? Não. E por que ele não condenou aquela mulher? Não, é adúltera. A samaritana é no poço. É em Samaria, é outra história. A adúltera é aquela que foi pega em adultério. Ela foi pega em adultério, era para ser condenada ela e o camarada que estava adulterando com ela, mas só trouxeram ela. Entende? Na verdade, era mais uma arapuca para pegar Jesus. E Jesus, ao final, quando ele olha, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Hein? Dizem que depois é a Maria Madalena que tinha 7 demônios. Mas não, essa adúltera eu acho que é outra. A Maria Madalena era prostituta, tinha 7 demônios. É outra pessoa. E que Jesus fala para ela no final? Não condenou ela, perdoou e depois disse para ela o quê? Vai e não peques. Jesus disse para ela, você pecou. Né? Mas ele disse, eu vim para te perdoar, para te tirar aí desse lamaçal que você está. Ele não disse que, ele disse para ela, vai e não peques mais. Ele disse para ela no final. Mas primeiro ele perdoou. Primeiro ele não condenou. E disse para ela, isso aí que você fez foi errado, hein? Vai e não faça mais isso. Entende? A Bíblia ela nos dá, gente, o exemplo, a forma certa basta a gente parar e ler. Mas a gente vai, às vezes, ler a Bíblia procurando um motivo para a gente condenar. Eu quero procurar um lugar aqui que eu possa ali matar essa pessoa. Tudo bem? Essas pessoas têm uma personalidade que irradia sinceridade, compreensão e, principalmente, gente, compaixão. O Senhor Jesus, ele tinha compaixão. Compaixão não é pena. Às vezes a pessoa diz, eu estou com tanta pena, mas não faz nada.
a compaixão, ela leva você a fazer algo. É algo que te leva a uma atitude. Só dizer que está com pena, que vê a situação da pessoa, coitadinha, não resolve. Claro que toda pessoa colhe as consequências de algumas situações, né, de algumas práticas. Mas isso a gente não pode impedi-la de se arrepender. Uma pessoa que, por exemplo, está presa num presídio e aí as pessoas vão lá e pregam para ela e ela se converte. Ela entende e se arrepende de tudo que ela fez e aceita Jesus. Jesus perdoou ela? Perdoa. Mas ela vai sair da prisão só porque Jesus perdoou? Não, ela vai pagar. Existem, sim, situações que a pessoa colhe pelas consequências dos seus atos. Tá? Mas não somos nós que vamos imprimir isso na vida da pessoa. Tá? E tem um jeito todo especial de confrontar de forma honesta e construtiva. Outra característica desses conselheiros, que são o contrário desses despreparados daqui de cima, é sua habilidade na aplicação de técnicas que ajudam o aconselhando a atingir objetivos específicos. Lembra da aula passada que a gente estudou algumas técnicas? Rapó, escutativa, que ajudam. Os objetivos do aconselhamento cristão, quais são? Por que as pessoas procuram aconselhamento? O que elas desejam? Quais são as razões que levam um conselheiro cristão a tentar ajudar essas pessoas? Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus revelou em João 3,16 o propósito de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Aqui é perecer, não morrer. Tá? A morte eterna, aqui no caso é a morte eterna, porque quando a gente aceita Jesus, a gente já estava em morte espiritual, não em morte física, porque a gente está vivo ainda. Mas um dia passaremos pela morte, que é uma realidade. Tá? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse perecer aqui é no sentido de morte eterna, separação eterna de Deus. Mas tenha a vida eterna. E Jesus tinha duas metas para os indivíduos. Primeiro, que todo ser humano que aceita a Ele tenha vida abundante na terra e vida eterna no céu. Essas duas vidas. O alvo principal de todo conselheiro que é discípulo de Jesus Cristo também é este: mostrar às pessoas como ter a vida abundante e levá-las a encontrar o caminho da vida eterna prometida a todo aquele que crê. Alguma dúvida? Está bem clarinho aqui, né? Então, temos 6 metas essenciais do aconselhamento. Primeira meta: promover o autoconhecimento da pessoa que está sendo aconselhada. Em ajudar essa pessoa a entender a si mesmo, tá? É o primeiro passo para a cura. Quando a pessoa começa a olhar para dentro de si, começa a rever os seus conceitos, os seus valores, ela começa a repensar o seu comportamento, as suas atitudes. Esse é o primeiro passo para a cura. Levar o aconselhando a perceber com clareza o que acontece no seu interior e no mundo à sua volta. Porque às vezes a pessoa está tão perdida, com tantas questões, que aí o aconselheiro tem que parar e dizer assim: ei, respira fundo, vamos olhar um pouco para dentro, olha para dentro de você, vamos analisar, né?
Porque o conselheiro vai precisar da fala dessa pessoa que está sendo aconselhada. Vai entender o contexto dela, a vida dela, a família. Não para justificar, mas para dizer para ela, bom, agora aconteceu isso aqui, você se comportou assim, por que você se comportou dessa forma? Por que você agiu dessa maneira? E você vai ali promovendo esse autoconhecimento. Porque a gente não tem, né, gente, uma bola de cristal ou como a Mulher Maravilha, né, que olha e vê tudo da pessoa. Nós não temos, nós só acessamos a partir da fala. É por isso que a gente tem que estimular a pessoa a falar. Mas se você já for acusando, ela já se fecha. Ela não vai abrir a vida dela para você, se você imprimir alguma palavra de acusação. A segunda coisa, comunicação. Estimular o aconselhando, aquela pessoa que está sendo aconselhada, a expor seus sentimentos, pensamentos e emoções de maneira clara e precisa, superando barreiras de comunicação. Conforme ela vai falando, ela mesma vai acessando aqueles sentimentos ruins, de ódio, de amargura. Tá certo? Aprendizado e mudança. Essa é uma outra meta essencial do aconselhamento. Ocorre através do ensino da palavra de Deus. Imitação de modelo, é aquela pessoa que pode ser a pessoa que está aconselhando, que tem uma vida também íntegra. Ou outra pessoa que você conheça, o pastor da igreja, outra pessoa que você... Olha, aquela pessoa é uma pessoa que você pode também. Eu penso que o padrão que nós nunca vamos cair se olharmos para ele é Jesus. Porque seres humanos, todos têm falhas, em algum momento falha. E quando a gente coloca a nossa visão, é claro que a gente pode sim ter admiração por pessoas, pelo comportamento de pessoas. Mas quando se trata de padrão a seguir, olhe para Jesus. Porque se você olhar para Jesus, você não vai se decepcionar. Se você olhar para pessoas, para humanos, você uma hora vai cair. Você vai se decepcionar. Eu digo isso porque a minha vida toda eu colocava pessoas, nossa, essa pessoa aqui, nossa, e eu quebrava a cara. E aí eu caía junto, porque eu ficava mal. E eu ficava desacreditando de cristão de verdade. Até o dia que eu disse assim, não, o meu padrão a partir de hoje é Jesus. Hoje eu consigo ter relacionamento bom com as pessoas, entender quando alguém falha, erra, porque eu olho para as pessoas como humanas passíveis de errar. Né? Todo ser humano é passível, eu sou. Todo mundo é humano, é passível de errar em algum momento. Então eu olho para Jesus, ele é o meu modelo. A partir do momento que eu fiz isso, nunca mais eu precisei cair e nem me afastar, porque eu me decepcionei com alguém. Entende? Quando alguém falha, eu olho, não esperava outra coisa de uma pessoa que é uma natureza caída. É isso mesmo. Vai assustar com o quê? Se a gente tem uma natureza propensa a cair. Se a gente, não é isso que Paulo diz? Quem está em pé, olhe para quê? É isso. Quem está em pé, olhe para não cair. Se a gente tiver o cuidado de olhar para nós, a gente não vai perder tempo querendo condenar e condenar o outro. Julgar, condenar, mandar para o inferno, sei lá para onde. Entende? Tá? Cristo realização. Essa é uma outra meta essencial. Ser perfeito em Cristo, no sentido de trazer, de ser a semelhança de Cristo. Porque nós, como nessa natureza aqui, nós não temos condição de ser perfeitos.
né? Mas a gente pode ter essa presença de Cristo em nós, essa imagem de Cristo resgatada em nós, essa presença do Espírito Santo, não é? Que nos conduz a uma vida de escolha, a não pecar contra Deus, por causa da transformação da nossa mente. Porque a gente não quer mais diálogo com o pecado. Não é que a gente não vai mais pecar, mas a gente peca menos, não é? Quantas coisas que a gente fazia e que a gente não faz mais? Quantos comportamentos que nós costumávamos ter que nós não temos mais? Por quê? Porque essa semelhança, essa presença, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, tira aqueles sentimentos, tira os ressentimentos, se a gente deixar, lógico. Porque eu posso reter o perdão, né? Eu posso reter. Então, o que eu deixo o Espírito Santo fazer, ele vai tirando e colocando essa vida de Cristo em nós. A perfeição é nesse sentido. Não é que agora a gente vai, né, vestir aqui uma capa, um suspensório de santidade, sou melhor que... Não, que ninguém é melhor que ninguém, né? Ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos caminhando para uma perfeição. Tanto que o versículo lá da frente diz, né? Que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoar até a vinda. Ou seja, nós estamos, pastor Giovanni sempre fala isso, estamos em processo. Ninguém aqui está no acabamento final. Não está. Estamos sempre em processo, sempre tem alguma coisa para ser transformada e mudada em nós. Cristo, a realização é isso, desenvolvendo ao máximo as nossas potencialidades através do poder do Espírito Santo para alcançar o quê? Maturidade espiritual. Deixar de sermos meninos e sermos maduros. Deixarmos de ser tecno para ser ruiós, filhos maduros. Apoio. Oferecer encorajamento e ajuda durante períodos de estresse ou crises, porque, gente, tem pessoas que estão bem na igreja. Aí, de repente, vem uma série de crises, de problemas, a pessoa desaba. É nessa hora que ela precisa de apoio. Não é quando está tudo bem, quando está dando aleluia, glória a Deus, vindo para o culto, é quando acontece algo que ela está sem força de até sair da casa dela. E a gente diz assim, não quero ir para a igreja. Se quisesse, vinha. Vai lá passar o que ela está passando. Vai calçar a sandália que ela está calçando lá. Entende? É muito fácil a gente julgar os outros, condenar. Agora, quando é com a gente quer toda a compreensão do mundo, todo o amor do mundo, todo o acolhimento do mundo. Tá? Até que a pessoa mobilize novamente seus recursos emocionais e espirituais. Tem pessoas que ficam abatidas, sem ânimo. A mulher às vezes perde um filho, perde um marido, perde o chão. Ah, mas o marido... Não, gente. A gente está falando de vínculo, de afeto, de construção, de vínculo, de alguém que é importante na vida daquela pessoa. Não é para a gente, mas é para ela. Entende? Sempre eu vou falar isso para vocês. Não é sobre nós, é sobre a pessoa que precisa de nós. Claro. Não é assim. Não, gente, não é assim. Está falando de construção de afetos, de um tempo, de uma vida juntos.
Sim. Tem que deixar a pessoa viver o luto. Gente, tem que respeitar. É como eu falei, para você é. Aham, é. Não. Não, você tem direito de viver o seu luto. A sua dor, a perda, tá? Tem o direito. Integridade espiritual. Ajudar as pessoas a lidar com necessidades espirituais, reconhecendo que todos os problemas humanos têm uma dimensão espiritual também. Tá? Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? O papel do conselheiro como líder espiritual. O cerne, o âmago, o ponto principal do cuidado pastoral e do aconselhamento consiste em ajudar as pessoas a lidar com suas necessidades espirituais e atingir a integridade espiritual. Sendo que o conselheiro vai ouvir, vai lidar com aspectos emocionais, vai lidar com aspectos psicológicos. Tudo bem? Quando você fala do luto, da dor que é perder, do afeto construído, ninguém tem o direito de dizer para você não sofra. Você tem o direito. Só que tem que cuidar, porque se você não cuida do luto, pode virar um processo depressivo. Mas sofrer porque foi tirado alguém que era importantíssimo na sua vida e dizer que você não pode sofrer é um pouco demais, né? E está descansando, mas faz falta. Egoístas, né? Tem que liberar. Sim. Mas mesmo assim dói, né? Dói sim. Dói perder. É perda, é dor de perda. Os aconselhandos muitas vezes têm dificuldade de ver ou admitir que todos os problemas humanos têm uma dimensão espiritual. Tem as pessoas até que relutam. Na verdade, todos os problemas humanos têm uma origem na queda. Não é isso? Todos os pecados têm origem na queda, então tem uma origem espiritual. Não só, mas, tá? Tem questões biológicas, tem questões... Uhum. É porque tem que continuar, né? É. Isso não significa também que aquelas pessoas não continuaram sofrendo, só que elas precisavam continuar, apesar do sofrimento. Entendeu? Apesar do sofrimento, apesar da falta, tem que continuar, entende? A vida continuou para quem está... Sim. Entende? Mas estava reagindo, né? A pessoa precisa reagir ao luto, entende? Não, não tem como. Não. Só existe uma forma de esquecer o que acontece na nossa vida. Tendo Alzheimer. Ou alguém bater, ou alguém bater na área da sua memória e afetar a sua memória. É melhor sofrer, né? Isso.
Isso. E assim, uma das formas de elaborar luto é exatamente isso, lembrando dos momentos bons, das coisas, o legado, as coisas engraçadas, as coisas boas. É a melhor forma de elaborar luto. Uhum. Isso. Tudo bem? Tá? Mas viva seu luto. Mas continue vivendo. Tá? Responsabilidades do conselheiro: orientar o crescimento espiritual, ajudar a enfrentar conflitos espirituais, e não só espirituais, tá, gente? Emocionais também. Capacitar e descobrir crenças e valores significativos e reconhecer a dimensão espiritual em todos os problemas, tá? Vamos passando. Vida abundante e vida eterna. O propósito de Deus. João 3,16. Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida abundante. Jesus veio para dar vida em abundância na terra, não apenas sobrevivência, mas vida abundante, mas plenitude e propósito. Vida eterna, a promessa de vida eterna no céu para todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. Não tem como ter vida eterna com Deus sem acreditar, sem aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Existem muitos crentes sinceros, mas aí tem um detalhe, que ele vai trazer esse contraponto, o autor, sobre ter vida abundante e vida eterna. Ele diz aqui: existem muitos crentes sinceros que terão a vida eterna no céu, mas cuja vida na terra não tem nada de abundante. É só coisa ruim, é só problema, é só, como diz o pastor João, piseiro. Gente, é só discórdia. Cadê a vida abundante? E aí, o que você vai fazer com essa pessoa que chega com você? Eu vou para o céu, mas a minha vida abundante na terra não tem nada de abundante. E aí? Aí é um desafio, né? Porque aí o conselheiro vai ter que ajudar essa pessoa a encontrar no comportamento dela. Ele fala aqui, essas pessoas precisam de aconselhamento. Por que ela quer ir para o céu, mas ela não está tendo vida abundante aqui na terra? Às vezes são padrões de pensamentos. A minha mãe não teve nada, meu pai não teve nada, por que eu tenho que ter? Entende? Quais são os padrões, não é, que ela está repetindo da história da família? Quais são as crenças que ela tem? O que ela acredita? Não, no céu eu vou morar num palácio. Então aqui na terra eu posso viver na miséria. Mas o que Jesus tem também é vida abundante. Não só em termos materiais, mas uma vida abundante de comunhão com Ele também. O aconselhamento pode ajudá-los a identificar padrões de pensamentos negativos. Eu não preciso trabalhar. Tem gente que diz isso. Eu não preciso trabalhar, porque eu vou orar e Deus vai me dar tudo o que eu preciso. Vai. Não vai trabalhar, não. Né? Então tem que ajudar essa pessoa. Não, mas você precisa trabalhar. Né? Aperfeiçoar relacionamentos. A pessoa na igreja é uma bênção, mas briga com todo mundo da família, é de mal com todo mundo da família. Cadê a vida abundante? Não, na igreja é uma bênção.
E na casa é um capetinha. Às vezes até dentro da igreja, né? Às vezes até na igreja inferniza a vida de todo mundo. Tá? Então, o conselheiro tem muito trabalho. Tá? Ensinar novos comportamentos. Ó, irmão, não é dessa forma, é dessa. Orientar em decisões difíceis e mobilizar recursos internos nos momentos de crise. Ajudar essa pessoa. Não, você vai conseguir, nós vamos te ajudar, nós vamos te orientar. Entende? Então, o conselheiro é um desafio muito grande, gente. Psicologia e aconselhamento cristão. O que tem a ver, né? É possível conciliar? Será que é possível conciliar uma ciência com teologia? Uma análise crítica do campo da psicologia secular, identificando pontos de conflito e convergência com a fé cristã, propondo um modelo equilibrado e bíblico para a sua integração na prática do aconselhamento cristão. Vamos ver se a psicologia é interessante. O desafio da pervasividade da psicologia. Pervasividade, tá? É essa forma como a psicologia ela se expande em todas as áreas do conhecimento humano. Ela está na escola, psicologia escolar, ela está no hospital, psicologia hospitalar, ela está na parte jurídica como psicologia jurídica, ela está na clínica como psicologia clínica, ela está nas organizações como psicologia organizacional, ela está em todas as áreas das relações humanas, a psicologia. Então, a perversidade é essa forma dela se abranger tudo, todas as áreas. Tá? A psicologia exerce enorme influência, essa influência, tá? O que foi isso? Na cultura ocidental, Emanuel. Tá. Penetrando até mesmo nas igrejas. A psicologia já, né? Nós temos psicólogos. Eu sou uma psicóloga e sou cristã, né? E no pensamento cristão, pervasivo significa espalhado, que tende a se infiltrar e propagar por toda parte, de uso geral e completo. Tudo bem? Questão central aqui nessa questão da perversidade. Como é que o conselheiro cristão deve se relacionar com as teorias, pesquisas e técnicas da psicologia secular? Ele tem que ter duas atitudes, tá? Não pode rejeitar totalmente, porque ele chama isso de biblicismo radical. Não preciso de psicólogo. Óbvio que nós temos o Espírito Santo, mas às vezes precisamos sim de um psicólogo. Às vezes a gente precisa de alguém para nos ouvir, para nos escutar, sem nos julgar, é uma forma diferente. Sim, isso. Entendendo que a psicologia é uma ciência, tá? Ela é uma ciência. Considerar toda a psicologia como inerentemente antibíblica e perigosa. Eu sou um perigo para vocês, tá, gente? Então, isso é uma rejeição total, é uma atitude que ele vai dizer que não é uma atitude que deve ser a do conselheiro. Ou então, aceitação à crítica. A crítica, o aqui é sem criticar, aceitar tudo, né? Psicologização da fé, ou seja, adotar teorias psicológicas sem filtro, subordinando a teologia cristã a essas técnicas. Então, são duas atitudes que são problemáticas para um conselheiro, tá?
nenhuma e nem outra. Contribuições potenciais da psicologia. Collins argumenta que a psicologia secular pode oferecer contribuições válidas ao aconselhamento cristão. Ele defende que pode sim utilizar, o conselheiro pode, eu acredito que até deve, né? Porque a psicologia, ela estuda o comportamento humano. Em todas em todas as dimensões do desenvolvimento humano. Quando a gente compreende o humano, a gente tem mais condições de ajudar essa pessoa. Fundamentadas no conceito de graça comum. Lembra da aula passada, a graça comum, que é a habilidade, a graça que Deus dá, mesmo para aquelas pessoas que não são cristãs. Mas existe, por exemplo, excelentes médicos que não são cristãos, excelentes professores não são cristãos. Isso é graça comum. Essa habilidade, esse potencial que Deus dá para as outras pessoas para desenvolver habilidades e profissões em prol da humanidade, da comunidade, das pessoas. Não são só os crentes que têm graça. Graça para salvação, sim. Mas graça comum, ela é dada a todo ser humano. Tá? A ideia de que Deus concede conhecimento, sabedoria e habilidades benéficas a toda a humanidade, isso é graça comum, independentemente da fé. Tá bom? Compreensão da dinâmica humana. Isso é uma contribuição da psicologia. Ela fornece compreensão sobre o desenvolvimento humano, processos de aprendizagem, motivação, emoções, dinâmica familiar e social. Então, quando a gente entende dessas coisas, a gente tem muito mais potencial e habilidade para aconselhar alguém do que uma pessoa que não tem nada desses conhecimentos. Óbvio que tem pessoas que não têm esses conhecimentos e são conselheiros impressionantes também. Mas você procurar se habilitar, ajudar muito na obra do Senhor, a fazer a obra do Senhor. Tá? Técnicas de avaliação é uma outra contribuição da psicologia. Oferece ferramentas para identificar problemas com mais precisão, embora devam ser usadas com cautela e interpretação crítica. Habilidades de aconselhamento. Desenvolveu técnicas valiosas de comunicação, escuta ativa, estabelecimento de rapport e formulação de metas. Tem todo um aparato dentro da psicologia que pode ajudar. E aí, o conselheiro vai ali, né, selecionar o que pode trazer benefícios para o aconselhamento dele. Eu, por exemplo, eu estudo psicanálise. Não é tudo que Freud falou que eu aceito, porque tem coisas que vai contra a minha fé. Então, aquilo que não vai assim, que bate, aí eu deixo de lado. Mas a psicanálise me ajuda muito na minha compreensão dentro do atendimento. Tanto no aconselhamento que eu faço aqui, quanto na psicoterapia. Me ajuda muito. Entende? Pesquisa empírica, eles fazem experimentos e trazem os resultados desses experimentos e mostram como que isso funciona, como que você pode usar. Isso é muito bom. Gera dados sobre a eficácia de diferentes abordagens e intervenções para problemas específicos. Por exemplo, por que hoje pode-se ter toda uma assistência a quem tem autismo, quem tem TDAH, quem tem dislexia, quem tem esses transtornos do neurodesenvolvimento? É a psicologia. A pedagogia vai buscar recursos na psicologia.
Entende? Tem muita coisa boa. A gente só precisa filtrar, como ele fala aqui. Que técnicas vão ser úteis para o seu aconselhamento? Fatores biológicos. A psicologia destaca a influência de fatores neurológicos. Gente, nosso comportamento tem todo um funcionamento neurológico, genético. A genética, quando você vai ao médico, aí o médico diz assim, o que é que ele diz assim? Na sua família, tem alguém com diabetes? Tem alguém que teve câncer? Por que eles perguntam? Porque o fator genético ele é muito forte. Vai precisar do ambiente para desenvolver alguma... O ambiente é todo o contexto que você vive, todo o seu comportamento. Quem, por exemplo, tem... Meu pai, ele teve diabetes tipo 2, a mellitus. E eu estou brigando com uma resistência à insulina. Para não virar diabética. Cuidando da alimentação. Por quê? Porque a genética é muito forte. Se eu não cuidar, eu vou desenvolver a doença que meu pai tinha. Entende? Então, eu entender o aspecto genético, como que isso está influenciando a vida dessa pessoa, o adoecimento dela, isso vai me ajudar. Tá? A dinâmica familiar, como é que funciona essa família, como é que essa pessoa que ela desenvolveu, como é que é esse comportamento, como é que era tratado, como é que os pais se tratavam, trata a família. Isso, gente, tudo isso influencia. Aspectos sociais do comportamento e bem-estar da pessoa. Isso tudo influencia na vida espiritual. Diretamente. Diretamente. Então, eu penso, como o autor, que você deve trazer para o seu trabalho, para aquilo que você vai desenvolver na igreja, selecionando o que vai realmente agregar no seu trabalho. Mas eu amo a psicologia, gente. Eu não me vejo em outra profissão. Não me vejo. Colles alerta os perigos fundamentais da psicologia secular. Ele vai trazer alguns perigos para o conselheiro, tá? Colles alerta que a psicologia secular frequentemente opera com pressupostos filosóficos, é verdade. Por exemplo, tem um autor que estuda na psicologia, que é o Nietzsche, que era um ateu. Eu, particularmente, não consegui ler o livro desse camarada. Eu tentei, porque é tão forte, é tão pesado, eu desisti. Então, ele trabalha com muitos filósofos que são ateus, né? Marx, entende? Então, tem coisa que precisa filtrar mesmo. Antropológicos, contrários à visão bíblica, né? Tá? Então, é um cuidado que tem que ter, são os perigos. A visão naturalista materialista. Naturalista, materialista. É bem difícil falar as duas palavras juntas. Reduz o ser humano a processos bioquímicos, negando a realidade da alma e espírito e da dimensão espiritual. Então, precisa ter cuidado. Porque nós não somos só processo, nós somos também, primordialmente sim, mas nós temos todo um funcionamento mental, emocional e espiritual. Nós temos alma e espírito. Nós não somos só processos neurológicos, também, mas não só, entende? Relativismo moral, tem isso também. Nega a existência de verdades morais absolutas. Existe aquela frase, não, cada qual tem a sua verdade, tudo é relativo. Existe sim. Então, e é por isso que o cristão ele tem que fazer uma seleção do que ele vai acolher da psicologia. Ou um padrão objetivo de certo e errado derivado de Deus. Tá? Autonomia do homem, o homem independente de Deus. O homem é o centro
Tudo gira em torno do homem, tá? Coloca o ser humano como a medida de todas as coisas, enfatizando a autorrealização e independência em contraste com a dependência de Deus. Nós somos extremamente dependentes do Senhor. Não é isso? Extremamente. Então, nós não somos autônomos. Mas a psicologia ensina isso, sim. Concepções reducionistas do pecado. Interpreta o pecado como meros desvios de conduta ou distúrbios psicológicos, minimizando sua natureza espiritual de rebelião contra Deus. Acontece? Sim. Soteriologias seculares. O que é isso? Oferece salvações, soteriologias são salvações, formas alternativas de salvação baseadas em autoajuda, sem lidar com a necessidade de redenção espiritual em Cristo. Verdade. Tendências deterministas. Pode negar ou minimizar o livre-arbítrio e a responsabilidade pessoal. Tudo bem? Não é culpa sua, é culpa do seu pai, é culpa da sua mãe. Você é assim por causa do fulano. E aí não responsabiliza a pessoa pelas escolhas que ela faz. Tá? Modelos de relação entre psicologia e teologia. Collins critica modelos extremistas e defende o modelo de integração crítica ou perspectiva teocêntrica, tá? E ele vai falar aqui de duas situações. Ele diz assim, só a Bíblia, que é o biblicismo, ou seja, o biblicismo, ele rejeita qualquer contribuição da psicologia. Não, você não vai fazer psicoterapia porque você não precisa, não precisa. Você só precisa ler a Bíblia. Collins vê isso como um empobrecimento do aconselhamento e negação da graça comum. Tá? Que existem sim bons psicólogos. Tá? Existem psicólogos éticos, mas existem também psicólogos ateus. Então, aí a pessoa que tem... É por isso que os cristãos, eles sofrem muito com depressão, transtorno de ansiedade, porque eles não querem ir com um psicólogo que não seja cristão. E tem poucos ainda, né? Tem poucos ainda. Psicologização, colonização. A psicologia domina e a teologia é subordinada ou distorcida. Perde-se a identidade cristã única, tá? Então, nem biblicismo e nem psicologização. Ele fala dessa integração crítica, que seria o quê? A Bíblia fornece a estrutura interpretativa suprema. O conhecimento psicológico é avaliado, filtrado e subordinado às escrituras. Ok? Mas utiliza a psicologia. Filtrando, subordinando, avaliando, mas utiliza. Tudo bem? Modelo de integração crítica. A Bíblia como estrutura suprema. As escrituras fornecem o quê? A cosmovisão interpretativa fundamental sobre Deus. O homem, o pecado e a redenção. Avaliação crítica. O conhecimento psicológico secular é avaliado à luz das verdades bíblicas sobre a natureza humana e a realidade espiritual. Então, traz o homem para a sua responsabilidade das suas escolhas. Claro que a forma como a pessoa foi criada, se o pai foi muito violento, isso tudo vai influenciar o comportamento da pessoa na vida adulta. Tá? Então, a gente precisa trazer a pessoa para essa realidade. Embora tenha sido assim, você
tem sim uma oportunidade de ser diferente. Em Cristo. Em Cristo há mudança, em Cristo há transformação, em Cristo há uma nova esperança de vida. Entende? Em Cristo você não está determinado nem fadado a repetir e ser e fazer igual como foi esse comportamento violento do seu pai. Tudo bem? Filtragem cuidadosa. O que é compatível pode ser aceito. Isso é um modelo de integração crítica, tá? O que é compatível com as Escrituras, então a gente aceita. O que é contraditório deve ser rejeitado. O que é útil pode ser acolhido, redimido e integrado. Entende? Que é o que eu faço no meu trabalho. E dá muito certo. Dá muito certo. Subordinação apropriada. A psicologia é uma serva útil, mas nunca mestra. A autoridade final reside nas Escrituras Sagradas. Isso aqui a gente está falando dentro do aconselhamento cristão, tá, gente? Tudo bem? Porque fora do aconselhamento cristão, a psicologia é uma ciência. Tá? É um campo de conhecimento maravilhoso. Oxalá todos os crentes estudassem psicologia. A gente teria muito mais compreensão um do outro. Muito mais empatia. Estou terminando, tá, gente? Vou terminar certinho. Diretrizes práticas para a integração bíblica, que a gente acabou de ver, tá? Collins oferece princípios essenciais para aplicar o modelo de integração crítica na prática do aconselhamento cristão. Primeira coisa, o conselheiro cristão, ele tem que ter fundamentação bíblica sólida. Tem que estudar a Bíblia, tem que conhecer Bíblia. O conselheiro deve ter profundo conhecimento de teologia bíblica e da antropologia cristã, com base de toda a sua prática. Como que ele vai aconselhar se ele não sabe a Bíblia? Como que vai ser esse aconselhamento? A gente está falando aqui de aconselhamento cristão. Como é que a pessoa que diz cristã e não conhece Bíblia? Não lê Bíblia? Como que vai aconselhar? Vai dizer, eu acho? Ah, menina, eu estou confusa também com tudo isso que você está passando, não sei nem o que te dizer. Que a Bíblia tem resposta para tudo. Tem, gente. A Bíblia tem resposta para tudo. Discernimento espiritual, dependência do Espírito Santo. Conselheiro cristão tem que ter dependência total do Espírito Santo para avaliar sabiamente as teorias e as técnicas psicológicas disponíveis. Então, é o Espírito Santo que vai orientar, que vai dizer. O Espírito Santo é uma pessoa viva, gente. É um ser vivo. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Deus. Ele é a Trindade Santa. Ele faz parte da Trindade. Ele é a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo é a Trindade. Ele fala. Ele instrui, ele orienta. E conselheiro tem que ser dependente do Espírito Santo. Tem que conhecer a palavra, tem que ser dependente do Espírito Santo. É bom que tenha conhecimento de psicologia. Entender as principais teorias, pesquisas e técnicas para poder avaliá-las criticamente à luz das Escrituras. Análise de pressupostos, identificar e examinar os pressupostos filosóficos subjacentes a qualquer teoria ou técnica psicológica.
O que está ali por trás daquela teoria? Isso aqui vai ser bom, não vai ser bom, vai ser útil, não vai ser útil. E de que forma isso pode ser útil? Foco na pessoa integral, nunca negligenciar a dimensão espiritual, mesmo ao lidar com aspectos emocionais ou comportamentais. Porque isso aqui vai estar tudo imbrincado, né? Vai estar tudo interligado. Né? O homem é um ser bio, psico, social e espiritual. Biológico, psicológico, né? Social e espiritual. É um ser integral. Então, por que não conhecer um pouco da psicologia, né? Do comportamento humano? ênfase na relação terapêutica. A qualidade do relacionamento, ou seja, aceitação, empatia, autenticidade e amor cristão, é mais crucial que técnicas específicas. Às vezes a pessoa usa tanta técnica, mas não tem amor, não tem empatia. Olha como que a gente tem que, né, fazer assim, né, juntar, mas nunca esquecer da dimensão espiritual, da comunhão com Deus, da dependência do Espírito Santo, do amor de Cristo derramado em nossos corações. Tá? Isso tudo tem que ser a base. Conclusão. Então, já terminando. O que o Collis, ele conclui desse capítulo? Ele diz assim, nem demonizar e nem idolatrar a psicologia. Ela não é um demônio, mas também eu não tenho que idolatrar, achar que ela entendeu? Ajuda muito a compreender o comportamento humano. A psicologia secular não deve ser demonizada e nem idolatrada. Gary Collins conclui que a psicologia é um campo do conhecimento humano falível, permeado por pressupostos frequentemente contraditórios à fé cristã, contrários à fé cristã, mas que também contém elementos de verdade e utilidade prática concedidos pela graça comum. É por isso que tem que fazer, né, uma seleção do que vai ser útil. Isso aqui não preciso, isso aqui eu preciso, isso aqui vai ser útil, isso aqui não vai, isso aqui não é tão útil. Mas eu penso que o conhecimento psicológico é muito importante. Conhecer do comportamento, do desenvolvimento humano, o campo das relações, o campo afetivo, o campo mental, porque a mente, o que estrutura a mente? Emoções e pensamentos, ideias e afeto, como que isso foi construído na vida da pessoa. Eu acho importantíssimo conhecer. Quando eu ouço a história da pessoa, não é que a gente vai entender por que ela se comporta daquela forma. Entende? Eu acho que esse conhecimento que ele traz, eu acho fantástico, de conciliar, mas fazendo essa, né, essa escolha, essa seleção do que vai realmente ser útil para o teu atendimento, para o teu aconselhamento. Então, ele diz aqui, o caminho, integração crítica sob a autoridade das Escrituras. Integração crítica é integrar psicologia, né, com conhecimento bíblico, mas esse conhecimento da psicologia, no caso, né, sob a autoridade das Escrituras. O que exige? Maturidade teológica, ou seja, conhecimento, muito conhecimento, discernimento espiritual e conhecimento psicológico. Discernimento espiritual é com a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Tá? O objetivo final, promover cura e crescimento integral para a glória de Deus. Este capítulo, então, no caso aqui, ele conclui, fornece o quê?
as ferramentas críticas necessárias para navegar no complexo campo da psicologia sem perder a identidade e o fundamento do aconselhamento cristão, mantendo Cristo e sua palavra no centro do processo. Porque a palavra de Deus, gente, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medulas. Não existe nada que penetre na alma humana mais profundo do que a palavra de Deus. Mas também, se eu não tiver habilidades para escutar, para aconselhar, eu vou matar essa pessoa. Não vai adiantar nada o meu conhecimento. Tá bom? Então, que a nossa vida, ela seja para a glória de Deus, fazendo, né? Espero que tenha ajudado vocês, tá? Esse livro é muito maravilhoso, do Collins, sabe? Eu não sei, eu acho que ainda não mandei, né, para vocês lá no grupo, o PDF. Acho que vou mandar. É muito bom, vocês podem ler, tá? Vai ajudar muito vocês, tá bom? E daqui a pouco eu mando lá no grupo o slide, tá? Tá bom? Vamos ficar em pé. Terminamos, apesar do atraso, terminamos bem na hora. Tá, gente? Então, na próxima semana acho que é o Rafa, né? É o Rafa. Tá bom. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por este momento que nós estivemos aqui, Senhor, aprendendo essa lição. Que ela seja útil, Senhor, para os teus filhos, que eles possam utilizar, Senhor, com entendimento, com sabedoria, Pai, toda essa instrução para ajudar pessoas, Senhor, que precisam delas, que precisam do seu aconselhamento, seus amigos, seus familiares, esposos, filhos, filhas. Pai, em nome de Jesus, que a unção do Teu Espírito Santo, Pai, seja sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, que estão aqui nesta noite. Que o Senhor use cada um, Pai, com autoridade, com unção, com poder, Pai, para transformar vidas. Que eles sejam homens e mulheres, Pai, transbordantes do Teu amor, transbordantes, Senhor, de compaixão, por aqueles que precisam, Pai, da ajuda de cada um de nós. Que a Tua presença, Pai, seja com cada um. Quando nós vamos para os nossos lares, Senhor, nos leva em paz. Que o Teu anjo, Senhor, esteja acampado ao nosso redor, nos livrando, nos protegendo, Senhor. Quando nós sairmos aqui, Pai, na porta dessa igreja, as Tuas milícias celestiais, Senhor, estejam acampadas para nos guardar, nos proteger e nos livrar. Nos dá também, Senhor, uma noite de paz, um sono reparador. Pois é em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.